Abra a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. A partir do versículo de número 54. Lucas 22, a partir do versículo de número 54. Diz assim a palavra do Senhor: Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, meu Deus, meu Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, colocamos a nossa vida diante do teu altar, crendo na ação poderosa, sobrenatural, curadora, desafiadora da tua palavra, Senhor. E que a tua palavra nesta noite venha de encontro com cada coração que está aqui, a começar do meu. Que haja um mover, que haja um curar, que haja um agir do Senhor através da tua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje na IPI está se comemorando o Dia do Pastor e do Missionário. É uma data que eles escolheram simbolicamente por causa da ordenação do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que foi um dos precursores da nossa denominação. Então, no dia 2 de setembro, se celebra o Dia do Pastor. Mas por que eu estou falando isso? Não porque eu quero ganhar presente, nem parabéns, viu? Dá para o Isaías e para o Wesley, para mim não precisa. Hoje eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e orando, e pensando, Dia do Pastor. E aí eu fiquei pensando numa desilusão que um pastor possa ter. E eu acho que não é só pastor da IPI, mas qualquer outro tipo de pastor em qualquer lugar desse mundo deve conviver com essa desilusão. Então eu quero fazer aqui uma sessão de abrir o coração, tá certo? Eu acredito que uma das desilusões e frustrações, muitas vezes, que acometem o coração de um pastor, é quando a palavra que ele ensina, com tanta solidez, com tanta força, que as conversas que ele tem muitas vezes com as pessoas com quem ele ama, com quem ele anda, falando do amor de Deus, falando da graça, falando do poder de Jesus, muitas vezes vira fumaça diante da dificuldade. Aquela palavra que foi pregada, aquela palavra que foi conversada, aquele desafio que foi dado, na hora que é necessário usá-lo, aquela pessoa muitas vezes que ouviu aquilo, se esquece, e aquele ensinamento simplesmente parece que foi embora. Isso acontece
quando a gente passa por um momento de enfermidade grave, crítica. Isso acontece quando a gente enfrenta uma impossibilidade muito latente, muito difícil, que nos faz sofrer. Isso acontece quando a gente enfrenta uma crise conjugal pesada, ferrenha, difícil. O nosso coração fica entristecido muitas vezes, porque na hora que é necessário lembrar-se da palavra de vida, nós muitas vezes esquecemos-nos dela. E a minha pergunta para você, a partir dessa desilusão do coração de um pastor é: onde se sustenta a sua fé? Esse é o título dessa mensagem nessa noite. Aonde se sustenta a sua fé? No mundo que a gente vive, tem muita gente sustentando a sua fé nos milagres. E nós não precisamos de uma fé que consiga fazer milagres. Porque dentro do mundo que nós vivemos, conhecendo a palavra que nós conhecemos e servindo ao Senhor que nós servimos, o Senhor absoluto sobre todas as coisas, amém? Aquele que fala e ninguém contesta, aquele que tem nas suas mãos todo o poder, amém? Então, se nós servimos a esse Senhor, e se nós fazemos parte do corpo dele, uma coisa comum no meio desse povo que serve a esse Senhor, é milagre. Milagre é algo comum para aqueles que vivem debaixo da graça, porque todos os dias nós vivemos um milagre. E é isso que a palavra de Deus nos explica. Nós não precisamos de uma fé que consiga fazer milagres, porque senão a gente vai ficar vivendo de eventos e eventos e acontecimentos, e a nossa fé vai ser avaliada a partir das coisas que nos acontecem. Já disse isso domingo passado. Milagre não se espera, milagre acontece, porque servimos ao Deus de milagre. Aleluia. Nós precisamos de uma fé consistente. Nós precisamos de uma fé que tenha para nós força, que nos dê estrutura, que nos dê solidez, para que diante das tribulações nós não olhemos para o que possa acontecer, mas nós nos baseemos naquilo ou naquele que nos sustenta apesar da circunstância. É uma fé que não é medida pelo evento, é uma fé que é sustentada por um Senhor poderoso, soberano, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A fé em milagres é uma fé superficial. Milagres acontecem e muitas vezes coisas sobrenaturais podem acontecer que não expressam a glória do Senhor. Uma das coisas que Jesus disse que nós experimentaremos lá no céu, quem sabe a gente vá ver essa cena, eu espero vê-la mesmo, é que muita gente vai chegar lá no céu dizendo: Senhor, em teu nome, milagres aconteceram através da minha vida. Em teu nome eu fiz pessoas serem curadas, libertas, salvas e outras coisas mais. Eu expeli demônios, fiz muitos outros milagres. Mas o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Eu não vos conheço. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Pode olhar. Queridos, nós precisamos de uma fé que nos mova interiormente. Uma fé que dentro de nós nos encha de coragem para enfrentar o que seja na vida. Uma fé que na hora do contratempo, que na hora da pressão, que na hora da desgraça, que na hora da aflição, ela me leve para um outro nível espiritual. Que não seja um nível abaixo, mas um nível acima, mais perto do autor e consumador da fé.
E quando Jesus olhou para Pedro, e nós acabamos de ler isso aqui no versículo 61, Jesus olhou firmemente para Pedro. Uma das coisas que Jesus disse foi: Pedro, a tua estrutura de fé não foi suficiente para que você passasse nesse teste. Você precisa sustentar a sua fé de uma forma diferente. E aquele olhar de Jesus, e eu, irmãos, eu fico imaginando Pedro ali escondido, talvez com medo, e o galo canta, e aí ele já viu que não dava mais para correr, ele já não tinha mais o que fazer, Jesus olhando para ele. Eu imagino que deve ter sido o olhar mais doloroso da história. Eu já ouvi muitos filhos, e o meu pai, que está no seio do Senhor, me dizia isso, que o meu avô, ele tinha um olhar que dizia muita coisa. Talvez algumas pessoas aqui tenham essa experiência na sua criação. Que o meu avô, quando olhava para o meu pai, ele não precisava dizer uma só palavra. Dependendo da situação, aquilo já estava completamente claro, só com o olhar. E meu pai disse que chorou muitas vezes por causa de um olhar. Pedro, ao receber este olhar de Jesus, chora. Porque na hora que ele precisava mostrar consistência, porque na hora que ele precisava mostrar o que ele tinha aprendido depois de 3 anos de convivência, que na hora que ele tinha que exercitar e colocar em prática todas as palavras e sinais que ele viu daquele homem, ele titubeou. Era fácil carregar o cesto de pão porque ele viu o milagre. Era fácil andar sobre as águas porque o mestre estava lá. Era fácil ver algumas coisas acontecerem porque Jesus estava junto, mas agora ele estava só. Só ele e as palavras de Jesus no seu coração e na sua mente. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida, quando a nossa fé é requerida, quando nós estamos diante do teste, e é no teste que nós somos avaliados, nós muitas vezes, como Pedro, titubeamos, escorregamos, esquecemos-nos muitas vezes daquilo que o Senhor Jesus tem nos falado e tem nos ensinado, e por causa disso, temos, quem sabe, sofrido, e muito. Mas o meu desafio para você, objetivo nessa noite, é que a sua fé e a minha fé seja uma fé que contrarie esta fé, neste momento, na vida de Pedro. Versículo 54 diz: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Uma fé que nós precisamos, e guarda isso, é uma fé que não se acovarda diante da dificuldade. Nós precisamos de uma fé que não se acovarda diante da dificuldade. O texto diz que Pedro seguia, mas da onde? De longe. Só que esse Pedro aqui não é o mesmo Pedro de alguns versículos atrás. Porque se você olhar um pouquinho para trás, Jesus estava lá no Getsêmani, eles estavam orando, Judas vem com a pretoria ali dos guardas romanos, e ali Pedro está ali, e os homens vêm, e quando aqueles homens vêm prender Jesus, Judas dá um beijo, mostra quem era. O que o Pedro faz? Pega uma espada, estou cheio de coragem, estou perto do mestre, agora tá quem me segura, rapaz. Pega a faca e tchá na orelha do guarda. Coragem. Ele não estava preocupado se ele ia morrer, se ele não ia morrer, ele estava perto de Jesus. Jesus vai lá e diz: basta, coloca a orelha de novo no cidadão, faz um milagre e Jesus é preso. Logo em seguida, Pedro fica longe. É assim que é a nossa vida muitas vezes.
Quando Jesus está perto, quando as coisas estão a meu favor, eu sou ousado. Quando eu vejo que tem recurso que eu posso utilizar aqui na minha mão, eu sou ousado. Claro que sou. Agora, quando amarram o meu Senhor, quando o ambiente se tornou hostil, quando Ele está mais longe de mim, eu fico receoso. Eu fico com medo. Eu fico com o pé atrás. Irmãos, crer a favor da esperança, quando tudo vai bem, nós já dissemos, isso é muito fácil. É muito fácil. Agora o desafio é crer contra a esperança. O desafio é ter uma fé subversiva, que não está de acordo com os padrões da realidade. Porque é nesta fé subversiva que nós vamos poder ver o poder de Deus agindo em e através de nós. Perto de Jesus, Pedro é ousado. Quando Jesus está preso, ele tem medo. Parece que nós somos assim, quando a nossa vida está vivendo um clima. Já parou para pensar nos climas da vida? Você é assim também? Tem uma época assim que tem uma estação da vida que está uma primavera. Está tudo lindo. Tem flores na minha vida. Os pássaros cantam. É uma maravilha essa primavera. O casamento vai bem, os filhos estão uma bênção, eu estou ganhando dinheiro, está todo mundo com saúde, está uma bênção, que primavera, aleluia. A gente agradece a Deus, oh Deus, obrigado pela tua fidelidade. E aí o pastor faz um culto e ele fala da palavra, vocês amém. E o pastor fala, você precisa crer em Jesus, aleluia, eu estou na primavera, que bênção essa estação do ano na minha vida. Mas o ano não é só de primavera, vem o outono, o vento começa a aparecer na vida, e algumas folhas começam a cair das árvores, os pássaros já não cantam mais, as coisas já começam a mudar, o clima começa a mudar, e o teu aleluia, o teu glória a Deus já vai ficando mais tímido. Quando o pastor continua aquela mesma mensagem que ele pregava, você já diz um amém assim, amém. Dizendo, amém. E aí, depois do outono, vem o inverno. E as coisas vão ficando difíceis. As situações vão ficando complicadas. O casamento, quem sabe, começa a passar por uma crise. Ou ele volta de novo para a realidade dele. Os filhos começam a dar mais trabalho. A saúde começa a ficar mais complicada. O ambiente muda e a gente muda com o ambiente. E esse é o problema. O Filho de Deus, ele não muda com o ambiente, ele fica firme na rocha que é Jesus. Independentemente do clima, da estação do ano, o meu Redentor vive, aleluia, e é isso que nós precisamos declarar com fé. Amém? Você está me entendendo? Amém? Precisamos declarar isso. Que ainda que o ambiente mude, que ainda que os ventos contrários fiquem fortes, que ainda que a terra trema, eu vou confiar no meu Senhor. E eu não vou me acovardar, e eu vou dizer para a minha tempestade, eu vou dizer para o meu inverno, eu vou dizer para aquilo que está diante de mim, o meu Deus é maior do que você. Você está derrotado. Meus irmãos, quantos de nós estamos mudando a fé, porque os ambientes da vida mudam? Temos uma fé que caminha por caminhos perigosos. Você tem aquele tipo de classificação dentro da fenomenologia da religião dos grupos. Quando você está aqui no grupo, a tua fé é coletiva, a gente canta, a gente louva. Mas quando você está sozinho, quando você está na sua casa, quando você está diante do problema, quando você está ali naquela UTI da sua vida, você geme, você tem dificuldade de crer. No ambiente, Pedro é bravo, no outro, ele é tímido. No ambiente, Pedro avança, no outro, ele retrocede.
quantos de nós estamos nos acovardando diante do problema? Olhando o problema com medo, olhando a dificuldade timidamente, olhando para o inimigo e declarando para ele uma vitória que não pertence a ele, porque ele já está derrotado, faça o que quiser, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Agora eu tenho aprendido uma coisa, segura essa porque essa é importante. Brigar contra o diabo é fácil, meu irmão. Ô louco, pastor, o que é isso? É fácil, o que eu acabei de dizer. Por que é fácil brigar contra o diabo? Romanos 16, 19 diz: seja excelente para o bem, inocente para o mal, e aí diz: o Deus de paz em breve esmagará sobre os nossos pés. Você já sabe que ele está vencido. Então eu estava pensando que no desafio da fé, o que me faz titubear não é a minha briga contra Satanás. O que me faz titubear é a minha briga contra a circunstância da vida. É contra mim mesmo, que mudo com as circunstâncias. No desafio da fé, eu não tenho que ter medo do que o inimigo vai me fazer, porque eu já sei que ele vai fazer e que ele já está derrotado. Agora, no desafio da fé, eu tenho que brigar como eu vou lidar com as pressões que eu sofro, com as dificuldades que eu enfrento, com as situações que mudam dia a dia na minha vida. Isso é difícil, isso não é fácil. Outra coisa que você precisa ter, versículo 55 diz isso, é uma fé não conformista. Não se conforme, meu irmão, minha irmã, com o seu problema. Não se conforme com a sua dificuldade. Não diga, é assim mesmo. Prenderam o mestre, o que fazer? Isso aqui não vai mudar. Não se conforme. Versículo 55. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Agora Pedro está mais longe de Jesus e ele está mais perto dos inimigos de Jesus. Porque ele estava na casa do sumo sacerdote. Foi ele que arquitetou tudo junto com Judas. Pedro está no território inimigo. E ao invés dele estar perto dos outros que viviam a mesma fé que ele está agora sentado à beira de uma fogueira com os algozes do seu mestre. Meu irmão, cuidado com a acomodação, porque a acomodação te leva para perto de pessoas e de circunstâncias que militam contra a sua fé no Cristo. Pedro está lá. E ele começa a se aquecer. E as coisas começam a acontecer. E ali ele já está conformado, quem sabe, dizendo agora, não tem mais nada que eu possa fazer. Já levaram o meu Senhor e eu vou ficar aqui bem quietinho para o meu pescoço ser garantido. Se eu tiver que morrer, que não seja hoje, de preferência. E ele fica ali, quietinho. Cadê o Pedro ousado? Cadê o Pedro que viu o Jesus que podia livrá-lo de qualquer espada? Cadê o Pedro que dizia que o Cristo, Filho do Deus vivo, era aquele homem? Cadê o Pedro que disse que jamais o negaria? Está ali, conformado com a situação. O Salmo 1, ele é um salmo contra o conformismo. O Salmo 1, no versículo 1, diz que a nossa realidade de fé precisa ser uma realidade de fé não conformista. Porque ele diz que você não deve ouvir, que você não deve seguir e que você não deve se sentar com gente que não desfruta dos mesmos valores de fé que você desfruta. Eu não estou dizendo que você não deve estar com elas, mas você não pode ficar muito tempo com elas se a sua fé está abalada, porque isso vai te fazer mal. E sabe qual é o problema? Se você senta na roda deles fraco na fé, eles te tensionam tanto que nem força para levantar você vai ter mais. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã.
Alguém disse assim: eu prefiro um covarde vivo do que um herói morto. Eu sou contra esse ditado. Nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos nos conformar com a situação. Eu tenho que dizer para esse problema: você está me seguindo, você está persistindo na minha vida, essa circunstância não muda, essa circunstância está difícil, mas eu não vou desistir. Eu coloquei aí no boletim hoje, você pode ler no seu boletim: perseverança é a capacidade de dizer a si mesmo: eu não vou desistir. Eu não vou desistir de crer. Eu não vou desistir de esperar. Eu não vou desistir de ter esperança num Deus maior que o problema. Não vou. Não se renda, meu irmão, minha irmã. Tem muitos de nós levantando a bandeira da redição enquanto a poeira ainda está no alto. E às vezes, enquanto a poeira está elevada, a gente não viu que os nossos adversários já foram derrotados. Mas ainda o clima está nebuloso, a poeira está no ar, e você, com medo, levanta a bandeira branca. Um bom soldado não levanta a bandeira de rendição antes que a poeira baixe. Amém? Não. Eu vi um texto, e eu quero ler, de uma jornalista chamada Marina Colasanti. Esse texto eu vi em 2007 e eu quero ler rapidamente. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E por não ter vista, logo se acostuma a não olhar mais para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo a cortina. E porque não abre de toda a cortina, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque à medida que se acostuma, esquece do sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora, a tomar um café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíches porque já está tarde, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir a janela e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos, e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E aceitando as negociações de paz, aceita ler todo o dia de guerra dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. O sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez mais pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter como que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver os anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema, a engolir a publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que aos olhos levam na luz natural, às besteiras das músicas, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à luta, à lenta morte dos rios, e se acostuma a não ouvir mais os pássaros, a não colher mais as frutas no pé, a não ter sequer uma planta em casa. A gente se acostuma às coisas demais, a gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor daqui, um ressentimento dali, outro acolá. Se o cinema está cheio,
a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e o resto sua no corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda satisfeito, porque vai colocar o sono atrasado em dia. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar as feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o próprio peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto acostumar se perde de si mesmo. Eu sei, mas não devia. A gente se acostuma. E para a gente falar disso aqui de uma maneira bem objetiva, Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. Então não acomode a sua esperança, exorte a sua alma, exorte o seu coração, exorte a sua mente, não se senta, não se renda, não escute pessoas ou circunstâncias que pelejam contra a fé genuína no Deus do impossível, no Deus que abre portas, no Deus que sara feridas, no Cristo que ressuscita mortos, no Cristo que faz nova todas as coisas, no Cristo que faz da estéril mãe de filhos, no Cristo que faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. Não se renda, não se acomode, creia nesse Jesus. Nós precisamos de uma fé que nos desestabilize, meus irmãos. Não de circunstâncias, mas uma fé que desestabilize a nossa própria estrutura. É difícil, está complicado, mas eu vou crer. Eu não vou me entregar, eu não vou me acostumar com esse problema e eu vou lutar até o fim contra ele. Hebreus diz isso. Que nós não podemos ser aquele tipo de gente que retrocede. E para concluir, nós precisamos de uma fé que não retroceda. Pedro retrocedeu. Ele negou Jesus. Pedro retrocedeu. Palavra imperativa no cristianismo é uma só: perseverança. A coroa da vida está garantida aos que perseverarem até o fim. O importante não é como você vai chegar no final dessa batalha, preste atenção nisso. Se você vai chegar quebrado, moído, triturado ou triturada. O importante é você chegar no fim dela. Porque se você chegar ferido, o Senhor vai curar suas feridas. Não é isso que Oséias 6 diz? Oséias 6, de 1 a 3. Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois Ele nos revigorará e nós viveremos diante dEle. Portanto, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, não importa se eu vou chegar moído, quebrado ou triturado, eu vou chegar. Eu não vou levantar a bandeira da redição para esse problema. Eu não vou entregar, eu não vou roer a corda, eu não vou dizer não dá mais. Eu vou acreditar. Eu não vou negar o meu Cristo, eu não vou negar minha fé, eu vou até o fim. É isso que eu preciso ter no meu coração. É isso que eu preciso acreditar. Pedro não podia voltar atrás. E aí, para concluir, citando Hebreus novamente, quando o texto diz, lá no final do capítulo 10, que nós devemos ser aquele tipo de servos de Deus, que não retrocedem, que não olham para trás. Logo em seguida, vem o capítulo 11. E no capítulo 11 de Hebreus, você tem uma galeria de homens e mulheres que chegaram no fim, moídos, cerrados, triturados, destroçados pelas circunstâncias da vida. Mas a Bíblia diz que eles perseveraram.
E eles perseveraram tanto que o mundo não era digno deles. Eles perseveraram tanto que eles servem de inspiração para pessoas como eu e você hoje. Então o desafio não é como eu vou chegar, porque nós vivemos um mundo de bem-estar. E viver com Cristo não significa que você vai vir numa igreja que você não vai ter problema, que o seu casamento não vai ter crise, que os seus filhos não vão ficar doentes, que você não vai ter crise financeira. Você vai ter tudo isso, e pode ser muito difícil, e pode ser muito pesado. Você pode ver a casa cair, mas você vai ficar firme, porque a Bíblia diz que 10.000 vão cair ao meu lado, outros vão cair à minha direita, mas eu, filho de Deus, que creio no Deus Altíssimo, eu não serei atingido. Irmãos, eu estou dizendo isso para a minha vida hoje, diante dos problemas, diante de como o meu coração está hoje. Eu não vou me acovardar, porque a minha fé se sustenta no Cristo. É nele, o autor e consumador da minha fé. Não se renda, não levanta essa bandeira antes da poeira baixar. Se está tudo empoeirado, fica firme. Ora, clama, porque Deus vai te ajudar. E se você cair, Ele vai te levantar. E se você estiver ferido, Ele vai sarar as tuas feridas. Mas no final, quando essa poeira baixar, você e eu veremos quem venceu. No primeiro dia, a pedra falava muito alto. No primeiro dia, o sangue e o gemido urravam. Mas no terceiro dia, eles se calaram diante de um barulho. A pedra rolou. Diante de uma palavra, ele não está aqui, ele vive. Então eu preciso acreditar nisso. Meu irmão, minha irmã, minha oração hoje para essa palavra é que Deus, não eu, o Espírito Santo, não aqui a minha força, a minha energia, te convença disso. Para que quando você for solicitado, e quem sabe hoje você esteja sendo, você não faça como Pedro. Não fique com medo. Não se acovarde. Não se acomode e não retroceda. Fica firme. Quero orar com você. Se você quer isso para a sua vida, se você está precisando desse tipo de fé, se você está precisando tomar decisões novas hoje, fique em pé no seu lugar que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Aleluia. Só um barulhinho. Feche os teus olhos. Preste atenção nessa oração. Preste atenção, feche os teus olhos. Amado Deus e Pai, quantas vezes, Senhor, nós ficamos sempre à distância, 2 passos atrás. Quantas vezes o nosso compromisso contigo deixa de ser um compromisso quente para se tornar um compromisso morno. Quantas vezes, agindo na mornidão, Senhor, nós nos calamos diante das conveniências sociais, diante das crises conjugais, diante das rodas dos escarnecedores. Quantas vezes, Senhor, por nos calarmos e nos esfriarmos, não buscamos mais a chama que arde no teu coração e buscamos o fogo dos nossos inimigos, os inimigos da vida. Ao invés de nos aquecermos e nos encandecermos na tua presença, nos encandecemos na desesperança, no medo, na angústia. Quantas vezes, Senhor, nós comportamos a nossa fé como uma fé fria, sem substância, vazia. Ó Espírito Santo, nos ajude com o teu poder a não negarmos, a não nos acomodarmos, a não levantarmos esta bandeira, a não retrocedermos, a não jogarmos pela janela aquilo que nós recebemos de graça, a graça que cura, que restaura, a maravilhosa graça. Senhor, ajuda esta igreja, meu Deus, ajuda este povo, Senhor, ajuda as famílias que estão aqui nesta noite, Senhor.
Nós queremos reformar a nossa caminhada contigo. Nós queremos colocar a nossa fé, ó Deus, num outro patamar contigo, Senhor. Não permita que a nossa fé seja uma fé manquejante, Senhor. Ó Deus, nós queremos uma fé, Senhor, que nos ajude a enfrentar essa luta que a gente está enfrentando agora. Essa luta que está nos engolindo. Mas meu irmão, minha irmã, diga: eu não vou desistir, Senhor. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que não haja nenhuma esperança, ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias àquilo que eu creio, eu não vou negar a minha fé em Cristo. Eu não vou negar a fé que Cristo pode restaurar o meu casamento. Eu não vou negar a fé que Cristo pode libertar o meu filho. Eu não vou negar a fé de que Cristo pode me curar desta enfermidade. Eu não vou negar a fé de que Cristo pode abrir uma porta para mim ainda essa semana. Eu não vou negar que Ele pode fazer um milagre na minha vida. Eu não vou negar. Oh Deus, oh Deus de amor, que a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração em nome de Jesus.